Olá, boa noite a todos. Boa noite, Kátia, seu Patrício, Rosana, tudo bem? Olá, boa Boa noite. noite, Laura. Boa noite, Rosana, Kátia. oi, seu Patrício, boa noite a todos. Olá, boa noite. Boa Pode falar, seu noite. Patrício. Eu estava só dando boa noite. Então, boa noite, seu Patrício. Tudo bem, Kátia? Tudo bem, Flávio? Tudo bem, seu Patrício? Alguns minutinhos de atraso hoje. É incrível. Quando a gente vai um pouquinho, né? A gente vai um pouquinho em cima da hora. Tava até com tempo aqui. Na hora de copiar o link para mandar para a gente replicar, para vocês entrarem, não estava dando copiar e colar. Não estava aceitando, vocês acreditam? Meu Deus. Nossa, isso atrasou tudo aqui. Eu tive que digitar o link. Mas graças a Deus a gente está por aqui. Boa noite para a Sueli. Oi, Sueli, boa noite. Oi, Sálvia, boa noite. A Boa Sálvia. Oi, Cristininha. Cristininha. Então tá bom. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro dos mensageiros, né? Sim, nós estamos falando sobre natureza, o Evangelho no ambiente rural, capítulo 42. E nós estávamos falando na última semana do nitrogênio, né? Que a gente maltrata tanto a natureza, as árvores, as plantas. Eles são os únicos capazes de transformar, né, esse elemento químico que existe na natureza, que é tão necessário para a nossa sobrevivência aqui no planeta. Mas antes de começarmos, Nossa prece, né? vamos fazer a nossa prece. Você faz pra gente, Rosana, por favor? Faço assim. Vamos respirar fundo, esvaziar nossas mentes, visualizar a imagem de Jesus e uma luz que caia sobre nossas cabeças e pedir para a espiritualidade que nos ajude e nos intua a bem compreender os estudos de hoje. Que nossas mentes sejam dilatadas, que nós possamos refletir para o nosso crescimento de aprendizado e de evolução espiritual. Que assim seja. Bom, a anotação que está aqui é no meio de um texto. Cada grão de trigo é uma bênção nos outros. Mas não é o que eu tenho. Oi? Como sabemos, organismo algum poderá viver na Terra sem essa... Sim, a gente vai voltar, né? Verdade. Sim, estava aqui, ó, mas estava aqui. Uhum. A gente vai voltar esse trechinho, verdade. Então, Na página 139 do PDF, no meu caso. Nesse livrinho antigo aqui, página 262, no final da folha. O senhor achou, seu Patrício? 258. Beleza. Eu perdi aqui, mas pode ler que eu acho. Então, vamos lá. Como sabemos, organismo algum poderá viver na Terra sem essa substância. E embora se locomova no oceano de nitrogênio, respirando na medida de 1.000 litros por dia, não pode o homem, como nenhum ser vivo do planeta, apropriar-se do nitrogênio do ar. Por enquanto, não permite o Senhor a criação de células nos organismos viventes do nosso mundo que procedam à absorção espontânea desse elemento de importância primordial na manutenção da vida, como acontece ao oxigênio comum. Somente as plantas, infatigáveis operárias do homem, conseguem retirá-lo do solo, fixando-o para o entretenimento da vida noutros seres. Continua? Cada grão de trigo é uma bênção nitrogenada para o sustento das criaturas. Cada fruto da terra é uma bolsa de açúcar e albumina repleta de nitrogênio, indispensável ao equilíbrio orgânico dos seres vivos. Todas as indústrias agropecuárias não representam, na essência,
senão a procura organizada e metódica do precioso elemento da vida. Se o homem conseguisse fixar 10 gramas aproximadamente dos 1.000 litros de nitrogênio que respira diariamente, a crosta estaria transformada no paraíso verdadeiramente espiritual. Mas, se muito nos dá o Senhor, é razoável que exija a colaboração do nosso esforço na construção da nossa própria felicidade. Mesmo em nosso lar, ainda estamos distantes da grande conquista do alimento espontâneo pelas forças atmosféricas em caráter absoluto. E o homem, meus amigos, transforma a procura de nitrogênio em movimento de paixões desvairadas, ferindo e sendo ferido, ofendendo e sendo ofendido, escravizando e tornando-se cativo, segregado em densas trevas. Ajudemo-lo a compreender para que se organize uma era nova. Auxiliemo-lo a amar a terra antes de explorá-la no sentido inferior, a valer-se da cooperação dos animais sem recursos do extermínio. Nessa época, o matadouro será convertido em local de cooperação, onde o homem atenderá aos seres inferiores e onde eles atenderão às necessidades do homem. E as árvores úteis viverão em meio de respeito que lhes é devido. Nesse tempo sublime, a indústria glorificará o bem, e sentindo-nos o entendimento, a boa vontade e a veneração às leis divinas, permitir-nos ao Senhor, pelo menos em parte, a solução do problema técnico de fixação do nitrogênio da atmosfera. Ensinemos aos nossos irmãos que a vida não é um roubo incessante em que a planta lesa o solo, o animal extermina a planta e o homem assassina o animal, mas um movimento de permuta divina, de cooperação generosa, que nunca perturbaremos sem grave dano à própria condição de criaturas responsáveis e evolutivas. Não condenemos, auxiliemos sempre. Vamos dar uma pausa? Vamos. Eu confesso que eu preciso pesquisar sobre nitrogênio, não sei. Eu também, mas eu vi aqui no finalzinho, quando você estava lendo, eu estava imaginando o Avatar, né? Aquele mundo, não na parte da indústria que explora, né, do filme, mas naquela parte do mundo que vive com a natureza, né, em perfeita harmonia. Sim. Pelo que eu entendi, essa parte do nitrogênio, que a gente, pelo que eu entendi, depois vamos trocar aí a ideia de entendimento, que eu também não sei sobre nitrogênio. Mas olhando a leitura, me parece que as plantas têm a capacidade de se alimentar ou de absorver o nitrogênio, elas se alimentam através do solo, né? E nós, através das plantas, né? E dos seres vivos, pelo que eu entendi. Que vai chegar que Deus não nos permitiu a fazer, de uma certa forma, a retirar o nitrogênio do próprio ar, porque não exigiria esforço nenhum e a gente poderia se alimentar, né? Pareceu-me isso, mas eu não tenho certeza. Então, faz sentido isso que eu falei para vocês? O que vocês acham? Para mim, fazem e bastante. Uhum. Eu já li a respeito disso há algum tempo. Mais interessante que a gente não dá atenção ao seguimento de um assunto, porque aquilo não parece que está fora do contexto das coisas. E lá na frente, com o tempo, aquilo surge de uma forma que a gente já precisava conhecer e a gente não sabe nada. É o meu caso. Já faz mais de um ano que eu li a respeito disso. Eu fico olhando. E as plantas. Mas li e fim de papo. Quer dizer, não dei atenção ao assunto.
E interessante que eu tinha um livro a respeito disso. Mas aquele negócio, né? Porque tudo veio na época. Eu acho que a Kátia tem alguma informação aqui. Você não ia falar? Não pode falar. Cada boa noite para o tio César. Tio César, boa noite. Achei 2 tópicos pequenos, mas interessantes, para a gente ter uma noção sobre o nitrogênio. O nitrogênio é um elemento essencial para a vida humana. Ele está presente. Agora com o texto aqui, né? Ele está presente em todas as proteínas e é constituinte majoritário do ar atmosférico. O nitrogênio é um elemento fundamental à vida, e daí tem aqui seu símbolo. É um dos componentes químicos das proteínas, que desempenham um papel importante em nosso organismo, ao fornecerem materiais para a construção e para a manutenção de todos os órgãos e tecidos e participarem da formação de hormônios, enzimas e anticorpos. Uau! Ele tem uma implicação direta no nosso corpo físico, né? Essencial ao corpo físico, pelo que a gente pode captar daqui, né? E o que eu ia comentar é que a percepção que eu tive da interpretação aqui foi a mesma que a Rosana teve também, eu acho que vocês. Que, de fato, ao que me parece, as plantas, nós não conseguimos diretamente tirar o nitrogênio da atmosfera. Mas a gente se aproveita desse nitrogênio de forma indiretamente através das plantas e de alguns animais. Sim, né? Então, a percepção que eu tive foi justamente essa aí também. E é interessante, porque um tempo atrás a gente tem o nosso amigo, o João, e ele trabalha com essa área de agricultura. E a gente estava semeando, acho que foi mandioca, alguma coisa assim, e não foi nitrogênio que ele receitou? Tem aquela bolinha branquinha. Sim. Quando a gente vai adubar aquela semente, aquela planta, existem umas bolinhas, se eu não me engano, acho que são bolinhas de nitrogênio mesmo, que a gente coloca junto e tampa na terra. E aquilo lá vai servir de um tônico para aquela semente, para ela germinar de forma mais fortalecida, né? Então, é um adubo, é uma das formas de adubo, se eu não me engano. E tem para vender o nitrogênio, assim, que você são umas bolinhas branquinhas que a gente coloca junto. Eu acho que foi nitrogênio mesmo, né? Então, é interessante isso, porque realmente serve de adubo para as plantas. Elas extraem isso do solo, né? Eu acredito que esse dizer... Nossa, caiu. Flávio, vocês caíram. O que aconteceu? Acho que a gente caiu. Caímos? Caiu uma das telas... agora voltou. Voltou. Beleza. Voltamos. Você chutou o fio, né, Kátia? Eu ia chutar o Flávio, chutei fio. Tem uma parte aqui que ele fala que se a gente conseguisse absorver pelo menos 10%, cadê? A gente está cortando o nosso áudio? Não? Não. E se o homem conseguisse fixar 10 gramas dos 2.000 litros de nitrogênio que respira, seríamos espíritos melhores, ó. A crosta estaria transformada num paraíso verdadeiramente espiritual. Será que ele quis dizer com isso, né? Se... Não, né? É que mistura um pouco de materialidade, né? Por isso que a gente acho que fica um pouco com essa incógnita toda, né? É como se... Tudo bem, se a gente olhar que nós somos matéria e espírito, né? Que o fluido universal também traz materiais. Nossa, tá caindo toda hora. Que o fluido espiritual traz essa materialidade também, né? Vamos dizer assim. Aí a gente fica perguntando, mas o que o elemento
material, nitrogênio, vai transformar o espírito melhor, né? Então, a nossa É intrigante. a nossa capacidade de compreensão que está ainda. Eu acho que quanto melhor o instrumento do espírito, melhor é para o espírito. Boa. Boa. Né? Então eu acho que deve ser nesse aspecto. A Sálvia está falando que a gente está sem imagem. Nossa. A gente está sem imagem aí ainda, Sálvia? Não. Não. Sálvia, Só você confirma pra gente. Confirma se só agora eu e a voltou Kátia ou que não. estamos sem imagem ou todos nós estamos sem imagem? Se o César está falando que está normal. Se o pessoal puder dar um toque aqui no nosso grupo para ver se todo mundo sem imagem, Sálvia? Para mim também está normal. Todo mundo. Aqui tá bom. O seu Bernardo disse que está bom lá. O César também. Todos sem todos. imagem. O Sálvia, eu acho que pode ser. Para mim caiu, mas voltou a Valéria. Aqui tá ok. O Sálvia, eu acho que se você puder sair e voltar, eu acho que pode ser que volte para você aí. Talvez na hora que a gente tenha caído, tenha dado alguma coisa na sua conexão aí também. Uhum. Acho que se você sair e entrar, acho que dá. Mas eu acho que deve ser nesse sentido que ele quis dizer, que talvez o equipamento humano, o corpo humano, ele teria mais potencialidades, né, para servir de instrumento para o espírito. Então, acho que é nesse sentido que ele quis dizer. Faz bastante sentido. Interessante que ele fala até do nosso lar, né? Que nem no nosso lar, os espíritos que lá, né, vivem não conseguiram esse nível de absorção, né? Muito interessante. Uhum. E a gente consegue extrair o hidrogênio, não do ar, mas de outros lugares, né? Tanto é que você falou das bolinhas da Terra, né? Uhum. Né? Então, da água, a gente comentou, acho que na aula passada, do carro de hidrogênio, né? Eu acho que eles retiram o hidrogênio da água, se eu não me engano. Mas do ar, eu acho que ninguém consegue, exceto as plantas. Nem as plantas, né? Não, as plantas sim. Sim, elas conseguem, né, do sol. A Sálvia voltou. Ela Que falou bom. que voltou, deu tudo certo, graças a Deus. E o seu Bernardo fez um comentário aqui, olha. Cada grão de trigo é uma benção para o nosso sustento, né? É justamente porque ele é composto desse nitrogênio, né? Então, a gente não faz ideia. A gente faz, por exemplo, come um pãozinho de sal, um pãozinho francês, faz um bolinho com trigo, e a gente não faz ideia das propriedades químicas que compõem aquele produto alimentício ali que faz nosso bem. E olha só que quando a gente fala de trigo do pãozinho, o trigo do bolinho, do bolo, né? É um produto industrializado, que já passou por um processo de industrialização. Imagine o trigo in natura, vamos assim dizer. Né? Preparar isso de forma natural mesmo. Assim. Hoje em dia está muito na moda, né? Os produtos orgânicos, né? Realmente, a gente não tem noção, né, da grandiosidade mesmo que é a criação divina, né? A gente vive aqui no nosso automatismo, na nossa correria do dia a dia, e quanta coisa que a gente ainda não sabe. Nem das coisas da matéria, por exemplo. A gente está quebrando a cabeça aqui para descobrir o que o nitrogênio faz para o corpo físico. E é coisa que a gente já estudou lá no ensino médio, no ensino fundamental, e a gente não lembra. Então, nem o domínio das ciências da matéria a gente tem ainda pleno, né? Então, que dirá do espírito. Então, realmente é interessante. A gente tem muito a aprender mesmo. Nós temos que nascer de novo mesmo. O que você vai dizer? Temos que nascer de novo. Verdade. Vamos mais um trechinho? Não, só para fazer um comentário, que a gente falou das plantas, não, as plantas tiram da terra, viu? Porque no começo do parágrafo está dizendo aqui, nenhum ser vivo do planeta consegue apropriar-se do nitrogênio do ar.
Por enquanto não permite o Senhor a criação de células nos organismos viventes no mundo que procedam à absorção espontânea desses elementos. Somente as plantas infatigáveis, operárias do orbo, conseguem retirá-la do solo, não do ar. Então ninguém tira do ar ainda. Talvez, quem sabe, algum dia. E o interessante é que se um dia, né, nós chegarmos a essa capacidade, e Deus assim o permitir por causa da nossa maturidade espiritual, ou por algum momento a gente atinge esse momento, ele fala que ele tem um parágrafo que ele fala: ajudemo-lo a compreender para que se organize uma nova era, né? Então, para ver esse momento que nós de repente vamos ter a capacidade de extrair do ar o nitrogênio, a gente vai ter que estar numa nova era, né? Numa nova era de cooperação com os animais, né, com a terra, né? A compreensão do papel de cada um, né? O respeito e a compreensão com o papel de cada um. Isso que você falou, Rosana, explica esse trechinho do final que a gente leu, né? Vamos entender que não é um roubo incessante. A planta rouba do solo, o animal rouba da planta e a gente rouba do animal. Não é esse ciclo de cada um se aproveitar do outro, e sim é o que você acabou de falar, uma cooperação, cada um entender o papel e a importância dentro do ciclo da vida. Né? Cada um na permuta divina de cooperação generosa e que nunca perturbaremos sem grave dano à própria condição das criaturas. Ou seja, se a gente não toma essa consciência, se a gente não entende a importância de cada um no ciclo da vida e age de maneira incoerente, né, irresponsável, são os danos. E existem, né, repetindo assim, algumas palavras que são palavras do momento e se aplica para tudo. E aqui, nesse caso, a palavra cooperação. É uma palavra que... A palavra cooperação é uma palavra muito... E será que é o meu? Será que está acontecendo? Eu estou ouvindo vocês, mas não sei se a gente... Se o Patrício está travado. Voltamos? Então, eu não caí. Voltou. Eu não caí, eu estava sozinha aqui, eu estava aqui com o seu Patrício, e o Patrício estava travado. Eu não sabia se era eu ou se era vocês, eu fiquei meio na dúvida aqui. Para mim, isso ela caiu. Ah, Mas então, pouco tempo. estranho, né? Caiu quando a ia ajudar a senhora levantar, a senhora se ergueu. Seu Benê está falando que a gente voltou, então acho que voltou todo mundo. Hoje os problemas técnicos estão nos assolando, né? Para mim, até eu voltei. Então, só para complementar rapidamente, então eu acho que a palavra cooperação é uma palavra do momento. E eu acho que também é uma palavra pro futuro. E ela é muito falada em todos os aspectos de cooperação. Hoje em dia a gente fala cooperação entre os povos, cooperação entre as nações, cooperação no meio ambiente, cooperação no trabalho, cooperação no processo, cooperação no trânsito, cooperação na administração pública, cooperação na empresa. Então, eu acho que é uma palavra muito do momento, que tem essa ideia de agir em conjunto para um bem maior, né? Para algo maior. Então, eu acho que realmente é uma palavra muito do momento, essa palavrinha. Tão simples, mas tão profunda, que faz muito sentido nesse aspecto. Sim, boa colocação. Dever de cooperação que nós temos hoje, né?
com a sociedade, dever de cooperação com a família, dever de cooperação com o próximo. Então, aplica-se para tudo. Uhum. Não querendo brincar e nem tampouco fazer jogo de palavras, é uma palavra que não deve ficar apenas a palavra, né? Não entendi. O senhor pode repetir? Não entendi, eu não ouvi direito. Eu disse que não querendo brincar e nem ficar no jogo de palavras, é uma palavra que não deve ficar apenas na palavra. De fato. Entendi. Olha o César aqui colocando, mas é justamente isso que a gente estava aqui. Ah, que legal. Ixi, travou de novo. Agora, será que eu tô fora ou tô dentro? Eu quem? Seu Benê? Sou eu, Rosana? Tô no ar? Responde se é isso mesmo, seu Benê, porque eu tô confusa aqui. Ah, só eu. Então tá bom. Que complicado, não, gente. Estão todos normais para você, César? Que estranho que tá a nossa transmissão hoje. Muito estranho. Tá muito estranha a nossa transmissão hoje. Acho que, olha lá, o César viu todos nós. A Valéria só me viu. E eu me via sozinho na sala. Né? Tá muito esquisito hoje. De novo, olha lá. E agora eu não te escuto, Flávio. Para mim tá A Valéria tá falando que só tô eu lá. A Sueli falou que voltou todos nós. A Sálvia falou que voltou todos nós. Acho que agora estamos. Valéria, confirma se você está vendo todo mundo. Flávio, não estou ouvindo você. Ele está dando sinal, né? Agora já estão os dois. Mas acho que... Nossa, que estranho. Muito estranho. A Valéria falou que só está me vendo. Acho que a gente tem que melhor sair e entrar de novo. Acho que eu vou sair e vou entrar de novo. É a minha imagem. O problema aqui não é no meu, porque eu tenho duas imagens. Tem uma. Agora, essa aqui aparece nós quatro e tem uma outra minha no canto aqui. Eu vou sair e voltar, porque eu acho que tem gente. Eu fiquei na dúvida. Eu acho que você voltou. Acho que você voltou. Então, eu voltei, mas a Valéria falou que os demais. Ela falou que a Valéria está falando que os demais estão sem som. E você ficou um tempo sem som. Você estava sem som para mim, mas agora. E você estava sem som para mim. Olha que esquisito. Está muito esquisito hoje. Tá tendo eu acho que eu vou. Bom, acho que é besteira eu tentar sair e entrar de novo. O que você acho que agora vocês estão conseguindo ouvir todos nós? Sim. Vamos ver o pessoal aqui, dar um retorno aqui. Poxa, o estudo hoje ficou bem truncado. Ficou mesmo. Mas acontece, isso daí não tem jeito, faz bastante. A gente não pode nem reclamar, né? Porque nós temos tido. A Sálvia falou que normal, joia. Eu acho que é melhor deixar. O problema é estar sendo excepcional, né? Não está sendo corriqueiro. Então vamos lá, gente. Vamos continuar. Não sei se vocês e o Patrícia estavam falando alguma coisa, mas vamos aproveitar enquanto a gente está no ar. Uhum. Vamos finalizar o capítulo, falta só um trechinho. Vamos lá. A Assembleia, tanto quanto nós, estava sob forte impressão. Aniceto calou-se, contemplou com simpatia os animais e as aves próximas, como se estivesse a endereçar-lhes profundos pensamentos de amor, e a seguir
fechou o livro sagrado com estas palavras: observamos com o Evangelho que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus encarnados. Concordamos que as criaturas inferiores têm suportado o peso de iniquidades imensas. Continuemos em auxílio delas, mas não percamos em vãs contendas. Os homens esperam também a nossa manifestação espiritual. Desse modo, ajudemos a todos no capítulo do grande entendimento. Então, tudo no Evangelho, no mundo, na criação, tem sua importância e os animais aguardam, tudo aguarda, tudo no mundo aguarda, espera ansiosamente a compreensão do homem, do ser encarnado, para fazer parte de maneira correta da criação divina, né? Então é o desejo dos benfeitores, é o que espera a natureza, né? As plantas, os animais, tudo que vive, tudo com muita paciência, esperando a nossa colaboração ativa, né? A nossa perfeita sintonia nessa engrenagem que nós estamos esperando ainda, né? É bacana, né? Que ele fala, nós esperamos a ação dos espíritos superiores. E é verdade, a gente faz prece para eles, a gente pede ajuda, a gente pede luz, a gente pede iluminação, tudo isso. E da mesma forma, não de uma forma racional, não de racionalmente, mas os animais, eles esperam algo das criaturas humanas, dos encarnados, assim. Como eu disse, nada como se eles esperassem algo racional, mas dentro da etapa evolutiva deles, é o que o Aniceto, né? O Aniceto disse aqui. Tudo tem sua... É o que a Rosana falou, né? Que todos têm sua importância na vida. E a gente precisa compreender, cada um compreender o papel do próximo, o seu, para agir de forma correta. É até simples, né? Mas é difícil colocar em prática. É interessante você falar até simples. Ontem a gente estava numa casa espírita e estava refletindo. E daí a gente estava falando sobre o capítulo 17 do Evangelho, os Seres Perfeitos, né? E falando um pouco de progresso, e Jesus instando a humanidade a ser perfeita, né? Ser um espírito evoluído, ser uma pessoa melhor. E ali ele propõe que o ser de perfeitos, uma forma de se alcançar isso, é através da prática do amor e com relação ao amor aos inimigos. E daí eu até falei, né? Algo que amor ao próximo, amor ao inimigo, sob o aspecto teórico de uma simplicidade, de uma facilidade imensa. Mas agora, quando a gente faz essa reflexão, trazendo toda essa carga de outras vidas, de outras encarnações, isso se torna extremamente difícil, extremamente complexo. Então, algo que, sob o ponto de vista teórico, é muito simples, quando a gente vem nesse conjunto de vidas, de reencarnações, é aí que a gente encontra a maior dificuldade, porque a gente traz em nós essa cristalização dos nossos erros de outras existências, né? Então, você falou isso, eu lembrei exatamente desse ponto. E é verdade. Como é difícil. Você falou sobre isso, eu lembrei ontem, a gente estava fazendo um estudo do Fonte Viva, capítulo 77, né? E tem uma parte que, na verdade, eu passei por esse trecho umas 2 vezes para entender, né? Ele começa a falar que é sobre o Pai Nosso e tal, e ele fala que em algum momento a gente vai compreender, né? E aí ele usa a palavra nosso como um pronome que afasta o egoísmo, né? E nos convida a pensar em comunidade, em responsabilidade individual, mas a nossa influência
a nossa influência em relação à sociedade, né, ao irmão, né? E quando a gente começa a compreender isso e de uma certa forma, vibrar, né, nossos pensamentos, mudar nossas atitudes, ele tem uma frase que eu demorei para entender, mas porque você tem que entender o contexto todo, né? Ela fala assim: quando entendemos semelhante realidade, o império do eu passa a incorporar-se por célula bendita à vida santificante. Então, o que ele está querendo dizer assim? Quando a gente começa a compreender a nosso papel perante a sociedade e como, apesar de ser tão pequenos, nós podemos ser uma célula bendita, né? Aos olhos de Deus, né? De acordo com o que a gente assumir no nosso papel. Deu uma travadinha em você, bem na hora que você estava falando, e a gente não conseguiu pegar. Bem no momento que você ia falar. Ai, que pena! Explicação da frase. Fala de Então, novo. na verdade, vou tentar resumir. Que eu falei sobre o capítulo 77, tem uma parte que ele fala no império do eu, né? Deixa eu pegar aqui, no império do eu, eita, peraí. No império do eu passa a incorporar-se por célula bendita a vida santificante. Então, nós somos células dentro da obra de Deus, né? Somos como células, então a gente precisa deixar de ser uma célula não tão boazinha para se tornar uma célula bendita. E para a gente se tornar uma célula bendita dentro desse contexto, né? Dizendo o quão importante, porque todas as células são importantes, né? As células formam um organismo, né? Então, se a gente tem que aprender a cooperar, pegando uma parte do texto, aprender a respeitar toda a criação divina, para a gente ser uma célula bendita e poder fazer parte, né? Desse organismo que Deus quer que a gente chegue lá no termos de cooperação. Né? E se você até me permite, Rosane, eu sei que o nosso tempo até já deu aqui, mas até também refletindo sobre o que você colocou, né, do eu, né, até essa questão do ego, do nosso orgulho, dessa carga que a gente traz, da nossa visão de si mesmo como algo melhor do que o outro, algo a mais do que o outro. Quando a gente deixa de considerar o ego para buscar o self, que é o espírito, dentro desse todo divino, acontece uma transformação na nossa vida, né? É verdade. Então é interessante isso. Vocês têm me permite, deixa eu até pegar aqui, quer ver? Rapidinho. Só que o César botou uma mensagem lá, viu, Flávio? Tá dizendo que o problema está aí com você, Flávio e Kátia. Catioca. Agora eu não sei se a gente ainda está com problema. Aqui o problema é BIOS. A gente até descobriu aqui já qual é o problema, é BIOS. Opa. É bichinho ignorante operando o sistema aqui, não sabe direito aqui. Esse BIOS eu não conhecia, não. É o jargão do povo da informática, Rosana. Não conhecia, não. Tô fora da indústria, né? Então não conheço mais esses jargões. Trabalho solitário, é isso. Baixa. Vou só um minuto. Aqui, ó. Tá falando da perfeição, né? Essa busca pela perfeição sugere a transformação incessante, a superação do ego severo e vigilante, facultando a libertação do self, que é o espírito, cujo campo de ação ainda se encontra impedido para sua plena e total manifestação. Acho que tem alguma ligação com esse trechinho aí também que você falou. Com certeza. Bacana, legal. Então é isso, gente. Deu nosso tempo. Aí, com alguns probleminhas técnicos, mas eu acho que deu nosso tempo. Sim. Quer fazer a prece, cara? Faço. Vamos manter a nossa conexão constante com Jesus, com os bons espíritos. Que mesmo com as nossas quedas,
de sintonia, Senhor, possamos sempre voltar, possamos sempre buscar a sua luz, buscar beber na fonte do seu Evangelho, as lições que nos fortalecem e que nos mantêm vivos nessa busca por sermos melhores. Obrigada, Jesus, pelas lições de hoje, pela oportunidade do estudo, por estarmos juntos, por essas energias boas. Que possamos mantê-las conosco por todo sempre. Obrigada, Jesus, que assim seja. Que assim seja. Muito bom. Conseguimos. Então tá bom, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Seu Patrício, um grande abraço. Boa noite, João. Boa noite, Kátia. Boa noite, Dona Rosana. Boa noite, seu Patrício. Tudo de Boa bom, boa noite. semana para vocês. Boa noite, Rosana. Boa noite, pessoal de casa. Até Todo mais. mundo, a Sálvia, Sueli, Bernardo, Cristina, tio César, Valéria. Um grande abraço a todos que estão por aí. Abraço a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Fiquem com Uma boa Deus. noite a todos os amigos que estão do outro lado. Um fim de semana com Jesus. Sim, sim.